As minhas primeiras palavras são para as famílias das vítimas da tragédia que abalou Lisboa no passado dia 3 de setembro. Aqui, nesta Assembleia de Lisboa, deixamos a nossa homenagem, a nossa solidariedade e o nosso compromisso de lutar pela verdade, pela justiça e pela responsabilidade. É em nome dos lisboetas e do seu respeito por essas famílias que não podemos ficar em silêncio. Esta Assembleia não pode ser cúmplice da cultura da desculpa, da fuga às responsabilidades e do vazio político que levou a cidade ao ponto em que chegamos. O Elevador da Glória não é somente um equipamento de transporte público, é um monumento nacional, é símbolo da cidade de Lisboa, da cidade que é tradicional, típica, diferenciadora e orgulhosa do seu passado. Um equipamento que transporta diariamente centenas de pessoas e que deveria ter as mais rigorosas garantias de segurança. E, no entanto, circulava em setembro, sem cobertura contratual estável, em regime transitório, com alertas ignorados e sem inspeções profundas às zonas críticas da amarração dos cabos. O Presidente Carlos Moedas disse publicamente que a manutenção estava em dia. Mas se o contrato tinha terminado em agosto, em que condições foi garantida essa continuidade? Porque foi permitido que as certificações da empresa e dos seus técnicos não fossem apresentadas antes da assinatura do contrato? Quem verificou que os técnicos responsáveis pela manutenção estavam devidamente certificados e tinham a experiência requerida para este tipo de atividade? Quem autorizou a circulação de um equipamento centenário sem uma revisão profunda dos seus protocolos de operação, segurança e manutenção? Quem permitiu que as zonas de amarração dos cabos só fossem inspecionadas de 2 em 2 anos, quando era sabido que eram dos pontos mais vulneráveis do sistema? A verdade é esta: a Carris é 100% municipal. O Presidente da Câmara nomeia e tutela o Conselho de Administração. O Presidente delegou fiscalização no vereador Ana Coreta Correia, mas a lei é clara: os atos valem como se fossem do próprio Presidente. E foi por sua responsabilidade que em agosto o concurso público foi cancelado, sem alternativas robustas, preferindo um ajuste direto, sem garantias nem inspeções extraordinárias. Sindicatos e trabalhadores alertaram, técnicos denunciaram inúmeras falhas. Este acidente não é apenas uma tragédia técnica, é um falhanço político e institucional. É o retrato de uma Câmara que vive obcecada com a propaganda, com os soundbites internacionais, que acha que se desresponsabiliza por atirar dinheiro para cima dos problemas como se isso resolvesse alguma coisa. Na nossa opinião, falhou no essencial: proteger a vida dos cidadãos. E mais, esta tragédia expõe a verdade incómoda que as empresas municipais como a Carris continuam sequestradas por clientelas partidárias, por jogos de poder que servem os partidos do sistema e não os lisboetas. A manutenção da cidade está a ser há muitos anos sacrificada em nome da manutenção das castas políticas. Hoje ficará claro quem censura ou quem apoia políticas opacas. É a inépcia de gestores municipais nomeados por estruturas partidárias. Há falta de sentido ético e de serviço público. Esta moção de censura não é um ato simbólico nem vazio de significado. É um dever moral e político, porque quem falha na sua obrigação de garantir a segurança pública não pode continuar a liderar Lisboa como se nada tivesse acontecido. Por todos aqueles que sofreram, vou já terminar, Sr. Presidente, por todos aqueles que sofreram nestes últimos dias, pela dignidade das instituições, pelos trabalhadores da Carris que se querem libertar dos jogos partidários entre o PS e o PSD, por Lisboa e pela verdade, termino com esta frase e termino mesmo, Sra. Presidente, com uma frase que ouvi há poucos dias: quantas moedas vale uma vida humana? Muito obrigado. Fui acusado de criar um circo em torno das vítimas mortais. A única coisa que me apreste dizer neste momento, ou que realmente tenho que dizer neste momento, que é uma pena, e sim é que é indigno, até da Câmara, que a pessoa que está aqui a defender a Câmara é alguém que é acusado de corrupção passiva pelo Ministério Público. Isso, portanto, é que merece ser dito nesta altura e é, de facto, lamentável, e eu até me fico de alguma forma até desiludido, porque o PSD não tenha uma outra pessoa na bancada para fazer a intervenção pelo seu partido. Muito obrigado. E queria começar por
dizer ao Sr. Presidente da Câmara que a relação da Câmara com a Carris não é de mero acionista. Sr. Presidente, o senhor já devia saber isso. A relação mais importante é de concedente para concessionário. E o concedente deve exigir que se cumpra o contrato de concessão, nomeadamente no que diz respeito ao cumprimento das normas de segurança, à aprovação dos protocolos de operação, segurança e manutenção. Eu tenho um conjunto de questões para lhe colocar. Relativamente a este assunto, nós temos que evoluir naquilo que é o debate e, naturalmente, eu espero que o Sr. Presidente tenha a capacidade de responder às perguntas que agora lhe vamos fazer. Desde logo, questões técnicas e de manutenção, Sr. Presidente. Quem é que elaborou, reviu e aprovou os protocolos de operação, segurança e manutenção? E agora vou aqui falar de factos que eu há bocado fui acusado de não ter referido factos, mas agora vou referir factos ali para o seu boy do PSD. A Carris tinha ou não conhecimento que, conforme nota informativa do Gabinete, na configuração existente, os freios não tinham capacidade suficiente para imobilizar cabines em movimentos sem estas terem as suas massas equilibradas. O que tem como consequência que o sistema de travagem pneumática não constitui um sistema redundante, neste caso não constituir um sistema redundante à falha de ligação das cabines pelo cabo. Outro facto, conhecendo a relevância para o sistema de ligação das cabines pelo cabo, como se pode operar sem que as zonas de amarração do mesmo nas cabines, os ditos trambolhos, só seja inspecionada nas inspeções profundas com desmontagem do sistema, neste caso a cada 2 anos. O técnico que realizou a inspeção no dia do acidente estava devidamente certificado para a execução desta atividade? Outro facto, ali para aquele senhor do Tutti Frutti. Por que motivo a Carris dispensou as empresas concorrentes ao contrato de manutenção de apresentarem de maneira prévia os certificados técnicos que se propunham a utilizar para realizar trabalhos com estas especificidades? E agora outra questão, Sr. Presidente. Se a manutenção está contratualizada à empresa externa, como garantiu, isto é importante frisar, como garantiu a Carris a fiscalização efetiva desse trabalho? E depois, a Câmara Municipal de Lisboa, como acionista único da Carris e a Autoridade dos Transportes na cidade de Lisboa, recebia relatórios de manutenção e auditorias periódicas? Foram analisados e discutidos em executivo? Houve algum alerta interno da Carris de trabalhadores ou de sindicatos relativamente à atenção dos cabos ou falhas nos serviços da main? Como foram tratados esses alertas? Quem foi o responsável político pela decisão de cancelar o concurso público de manutenção em agosto de 2025? E quais foram as medidas de mitigação de risco até nova adjudicação? Mais um facto. O Gabinete refere que não está claro quem tem a supervisão pública do elevador da Glória. O IMT não incluía estes ascensores na sua fiscalização. Como se explica esta lacuna legal num equipamento classificado como monumento nacional e em operação diária? Outro facto. A Câmara de Lisboa ou o Governo, através do IMT ou tutela do património, nunca identificaram nem corrigiram esta falha institucional? E depois, quem é que emitiu os pareceres técnicos para a exploração contínua sem revisão estrutural profunda do sistema, sendo este centenário? Instalação, portanto, neste caso, de 1914. Já disse isto há pouco. O Sr. Presidente Carlos Moedas declarou que a manutenção estava em dia. Mas se o contrato tinha terminado em agosto, em que condições foi garantida essa continuidade? Porque não foi determinada a suspensão preventiva dos elevadores antes do acidente, face às dúvidas sobre enquadramento contratual e os alertas internos. E agora é que no final do mandato, quando estamos a um mês das eleições, é que o Sr. Presidente, então, se lembra de fazer a dita comissão
criar esta dita comissão. Que medidas, e agora pergunto-lhe, que medidas preventivas imediatas vão ser tomadas para os outros elevadores enquanto decorre a inspeção, a investigação? Que planeamento existe para prestar o serviço público de transporte nas zonas afetadas pela suspensão da operação destes equipamentos? E, portanto, quanto a esta, e termino, e vou terminar aqui este ponto, dizendo se os senhores sabem ou foram informados que possa existir uma relação entre a estrutura acionista da empresa mãe, MNTC, e Quadros da Carris. Relativamente às perguntas da informação escrita do Presidente, naturalmente que nós nos lembramos todos daquela atrapalhada que foi o concurso para a atribuição da habitação municipal. E, portanto, eu gostava de saber também como é que os senhores explicam que um conjunto de pessoas tenha recebido uma mensagem a dizer que tinha-lhe sido atribuída a casa e que depois, afinal, a casa já não tinha sido atribuída. Pois, curiosamente eu gostava, quanto ao Plano Geral de Drenagem, que o Sr. Presidente dissesse exatamente o que é que está a acontecer em Santa Apolónia, exatamente o que é que se prevê quanto à suspensão do metro naquele local. Quanto ao Europride, é extraordinário. Os senhores acobardaram-se, são wokeistas, e como dizem aqui, são também multiculturais, portanto, isto que fique claro hoje, está aqui na informação escrita do Presidente, a Câmara de Lisboa, do PSD, do CDS, e que vai incorporar a Iniciativa Liberal, são multiculturais, fica claro. E estes senhores foram incapazes de dizer uma palavra, nem foram incapazes de referir na informação escrita e na informação dos serviços, €1 que gastaram com o Europride. E, portanto, Sr. Presidente, tem aqui muito para responder. Muito obrigado. Que pudesse informar aqui a Câmara, eles sim que faltaram a um debate no dia 29 de abril, suscitado pelo Chega, precisamente para discutirmos exclusivamente a Carris. Repare, a questão é que é exatamente esta. Nós pedimos, precisamente, alertámos, e na intervenção que eu fiz, nessa data, falámos de inúmeros problemas da Carris, está gravado, foi suscitado, foi conversado, nós sabemos exatamente o que é que está em causa. Agora, se o Sr. Presidente da Câmara vai rebuscar uma audição de uma comissão, quando nós temos centenas e centenas de audições e temos também a nossa vida e nem sempre conseguimos estar em todas, e eu sou garantidamente o deputado mais assíduo e convido algum aqui desta sala a dizer que há alguém mais assíduo, mais interventivo e mais preocupado com os assuntos da cidade. E, portanto, o Sr. Presidente vem com esta conversa, que obviamente que é ridícula, porque nós, e só demonstra... Vamos só acabar de ouvir o deputado Bruno Mascarenhas. E só demonstra exatamente que ele vem com uma cartilha e que nunca iremos ter na cidade de Lisboa qualquer alteração enquanto este centrão estiver na cidade. É um pedido de esclarecimento, Sr. Deputado. E, portanto, não, era só o Sr. Presidente. Já esclareceu, obrigada. Confirme, se faz favor, que esse debate ocorreu e que a Câmara não participou. Muito obrigado.